Oi, gente, boa tarde. Essa é a nossa 14ª aula de literatura que vai ser sobre poesia concreta. A poesia concreta ela começou a ser desenvolvida pelos poetas Décio Pignarati, Haroldo do Campos e Augusto de Campos lá por volta dos anos de 1952, quando eles lançaram a revista Livro Noi Grandes, que era uma antologia poética que foi publicada em 5 números. No entanto, no Brasil, a poesia concreta só foi oficializada em 1956, com a realização no Museu da Arte Moderna de São Paulo da Exposição Nacional da Arte Concreta. E a principal bandeira estética dessa vertente da poesia brasileira é a composição do poema objeto, em que o verso tradicional é abolido em prol de uma construção que explora os recursos sonoros, visuais, semânticos e principalmente o espaço tipográfico e a disposição geométrica dos vocabulários na página. Aqui eu trouxe um exemplo de poema objeto. O contexto histórico do concretismo foi que, durante as décadas de 1950 e 1960, a população vivenciou uma série de transformações comportamentais, tecnológicas, científicas e políticas, tanto no Brasil quanto no mundo. Em território nacional, no plano político, destacou-se o período do governo de Juscelino Kubitschek, que foi presidente responsável pela construção da Brasília e pela transferência da capital do país, da cidade do Rio de Janeiro, para Brasília, além de ter sido um forte incentivador da indústria automobilística por meio da abertura do país ao capital estrangeiro. Já em relação aos aspectos culturais, o Brasil estava vivenciando, no plano musical, o surgimento da Bossa Nova, no plano cinematográfico, o cinema novo, nas artes cênicas, o teatro da arena, e em relação à literatura, o destaque e o surgimento da vanguarda concreta da poesia. E a partir de 1964, teve um momento que se instalou no país o regime militar. Apesar da forte censura à arte, as manifestações artísticas apresentaram-se como resistência ao totalitarismo que daquela época. Nesse contexto, foi criado em São Paulo o Teatro Oficina, um espaço alternativo que ensinou a peça O Rei da Vela, um texto modernista de Oswaldo de Andrade. Também surgiu o movimento musical Tropicalismo e foram criadas em muitos locais do país os Centros Populares da Cultura, chamados CPCs. E esse período agitado cultural ele foi abafado pela instituição por meio do decreto presidencial, o Ato Institucional 5, AI-5, em 1968. O objetivo da poesia concreta, ele objetiva a construção do poema objeto, que seria encarado como um produto semelhante ao fabricado industrialmente. Esse procedimento propiciaria que o poeta, no processo da composição do poema, eliminasse qualquer marca subjetiva ou psicológica do autor em seu produto. Os poetas concretistas eles se opunham às manifestações da subjetividade no poema e eles propunham o fim do eu lírico. Além disso, outro objetivo principal era eliminar o verso tradicional, dispondo as palavras de forma não linear com base na exploração do espaço gráfico da página. Isso pode ser visto já nesse exemplo, nesse primeiro exemplo que eu coloquei aqui de um poema concreto. Uma característica era a valorização do aspecto visual do poema, com o emprego de caracteres tipográficos, desenhos e formas. A exploração dos aspectos sonoros dos vocábulos, com o uso da literação, assonância e paronomásias, uso de neologismo. O poema concreto comunica-se por meio da sua estrutura e conteúdo, e a ausência do eu lírico, que era da ausência da expressão subjetiva. Alguns autores é o Décio Pignarati, o Haroldo de Campos e Augusto de Campos, que foram aqueles que trouxeram o concretismo, para o Brasil. O Décio Pignarati, ele nasceu em 20 de agosto de 1927, em São Paulo, no interior de São Paulo, e faleceu em 2 de
de 2012, em São Paulo. Ele foi ensaísta, tradutor, contista, romantista, dramaturgo, publicitário e professor. Mas foi como poeta que ele se notabilizou, sendo que ele foi um dos fundadores do concretismo. Ele publicou seus primeiros poemas na Revista Brasileira de Poesia, em 1949, e em 1950 ele publicou seu primeiro livro de poemas, Carrossel, e em 1952 participou da fundação e da edição da revista Livro Noigrades, em parceria com os poetas Haroldo de Campos e Augusto de Campos. E em 1953 ele se formou em Direito pela USP, Universidade de São Paulo, e seguiu nesse mesmo ano para a Europa, onde passou 2 anos, ocasião que se manteve com contato com diversos intelectuais. E em 1956 ele participou do lançamento oficial do Movimento da Poesia Concreta, que foi durante a Exposição Nacional de Arte Concreta do Museu de Arte Moderna de São Paulo. E em 1956 também, o grupo do qual fez parte, o Décio Pigarati, ele lança o Plano Piloto para a Poesia Concreta, que foi uma sistematização teórica do concretismo. E em 1965, ainda com Haroldo e Augusto, ele lançou um livro, que é a Teoria da Poesia Concreta. Alguns livros de poesia dele publicados foi o Carrossel, Organismo, Exercício Findo, Poesia, Pose é Poesia, Vocagramas e Poesia, Pose é Poesia, do Poetec. Outro autor importante é o Haroldo do Campos. Ele nasceu em São Paulo e também morreu em São Paulo. Ele é irmão mais velho do também poeta Augusto dos Campos. Ele também foi poeta, tradutor, ensaísta e professor. O seu primeiro livro de poemas, O Alto do Possesso, foi publicado em 1950. E com o irmão Augusto e o poeta e ensaísta Décio, ele, em 1952, formou o grupo Noigrandes e editou a revista Livro, que leva o mesmo nome. Ele participou, em 1956, da organização da Exposição Nacional de Arte Concreta no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Em 1952, na revista Livro Noigrandes 4, ele publicou o Plano Piloto para a Poesia Concreta, que foi elaborado junto com o seu irmão Augusto e o Décio. E também juntos eles participaram, em 1965, do livro Teoria da Poesia Concreta. Em 1976, ele lançou a antologia de seus poemas, Xadrez de Estrelas, como tradutor de poesia. Ele especializou nas obras de autores da vanguarda, como o poeta norte-americano Ezra Pound e o romantista irlandês James Joyce. Além disso, ele também trabalhou nas transcrições da poesia japonesa e chinesa. Alguns dos seus livros são O Alto do Possesso, Servidão da Passagem, Xadrez das Estrelas, Percurso Textual, Signatia, Quasi Column, Galáxias, A Educação dos Cinco Sentidos e vários outros livros que ele publicou. Augusto dos Campos, ele nasceu em 14 de fevereiro de 1941, em São Paulo, e ele ainda está vivo até hoje em dia. Ele é poeta, tradutor, ensaísta e advogado. Em 1949, ele publicou na Revista Brasileira de Poesia, do Clube da Poesia de São Paulo, que foi ligado à chamada Geração de 45. Em 1951, ele publicou o livro de poemas O Rei Menos o Reino. E com seu irmão e o poeta ensaísta Décio, ele, em 1952, formou o grupo Noigrandes e participou da edição da revista Livro Noigrandes. Publicou em 1955, no segundo número de Noigrandes, uma sequência de poemas em coisa, Poeta Menos, que é considerado um marco inicial da poesia concreta no Brasil. A expressão poesia concreta, que dá nome à corrente poética de qual participou, apareceu pela primeira vez como um título de um artigo seu, que foi publicado em 1956. Nesse ano, ele também participou com seu irmão e com Décio na organização da Exposição Nacional da Arte Concreta no Museu da Arte Moderna de São Paulo, em 1958. Ele participou no 4º volume da revista Noigrandes, o Plano Piloto para a Poesia Concreta, e novamente foi em parceria com seu irmão e com Décio. E juntos eles também lançaram em 1965 o livro da Teoria da Poesia Concreta
E a sua obra valoriza a utilização de recursos tecnológicos e a interação da poesia com a música. E como tradutor da poesia, ele especializou-se, assim como seu irmão, na obra de autores da vanguarda, como Ezra Pound e James Joyce, e como ensaísta no resgate de autores como Sousa Andrade e Pedro Kikeri. Alguns livros dele foi O Rei Menos o Reino, Poeta Menos, a primeira edição da revista Nós Grandes, Equivólabos, Poemóbilis, Caixa Preta, com colaboração de Júlio Plaza, Viva Vaia, Ex-Poemas, Não, Poemas Xerox e vários outros livros. Aqui outro exemplo da poesia concreta.